Vocês estão abrindo uma distribuidora agora, depois de 15 anos, né? Eu queria saber como é que funciona esse selo. Eu acho que foi um caminho meio, de certo modo, natural, porque a produtora, primeiramente a produtora a gente produz muito, né? Os três são roteiristas e diretores, a gente também tem projetos que a gente faz em colaboração e tal. As parcerias anteriores que a gente teve na distribuição, eu acho que sempre teve esse momento que a gente queria ter uma voz ativa mais forte. Inclusive, principalmente na hora de tomar algumas decisões que talvez fugiam um pouco do escopo do que é entendido como o correto, ou que já é praticado, digamos assim, no meio, e que no nosso lado a gente tinha uma vontade de um pouco mais do risco, assim mesmo, assim, sabe? E é isso, assim, a crise de público é tão grande, né, das pessoas pós-pandemia ainda tão mais forte, assim, que na nossa cabeça fica difícil a gente se contentar com a ideia de que não há o que se fazer para além do que é praticado tradicionalmente. Então, nesse sentido, foi um caminho natural que a distribuidora surgisse como um deságue dessas ideias acumuladas e dessas vontades acumuladas nossas ao longo das distribuições dos outros filmes, sem tirar os méritos das pessoas, dos distribuidores com as quais a gente trabalhou, mas nessa vontade de fato de assumir um papel mais frontal. É uma distribuidora que chama Malute, né? Leva um nome, um apelido carinhoso da mãe do André, né? Dona Zezé, e que acho que também representa muito assim uma forma. Acho que a Dona Zezé é uma pessoa muito especial por vários motivos para os nossos filmes, mas acho que tem uma certa. Eu sempre penso, assim, venho refletindo nessa ideia da gente ter escolhido esse nome, que é um nome que soa muito familiar pra gente, mas também acho que reflete um pouco uma ideia de um cuidado, assim, que ela como uma pessoa sempre representou, assim, né, pelo menos pra mim, mas acredito pra todo mundo, e acho que esse elemento especial que ela traz, assim, com essa mística de alguma forma, pra distribuidora diz também dessa nossa vontade de pensar os filmes mais individualmente, pensar os filmes com um certo carinho e caminho que nem sempre, eu acho, pelas correrias de mercado e etc., é possível se pensar, né? O que eu vejo, o Thiago falou um pouco dessa questão que nos pega, né, sobre os nossos filmes e o nosso histórico, mas também acho que vale pensar de algo que a gente escuta por aí, de realizadores com experiências em vários lugares, de frequentemente ter uma certa insatisfação pela maneira como os filmes são tratados de uma forma um pouco genérica, como se não pudessem ser vistos pelas suas particularidades e ver nessas forças a maneira como divulgar e distribuir um filme, né? Então a gente, pensando nisso, né, entendendo que nós somos pessoas que vemos produzindo filme há um tempo, né, produzindo filmes há um tempo, como tentar colocar essas ideias também na forma de distribuir, né, essa criatividade, originalidade, enfim. A gente tem esse desejo, essa é uma conversa recorrente desde 2016 na produtora. Então, já é algo que a gente vinha alimentando e eu acho que hoje tem uma questão que obviamente ela é a questão mais grave dentro do cinema brasileiro, que é a exibição, né? A gente tem um problema com números de sala, com lugares, com um perfil de exibição, na questão das cotas, né, que agora está voltando, mas eu acho que só também ficar nisso de reclamar que não há cinema para exibir e não pensar da nossa parte uma forma de avançar com esses filmes, uma forma de fazer com que esses filmes cheguem nas pessoas, seria um problema. Então o que a gente tentou da nossa parte, igual quando a gente montou a produtora 15 anos atrás, o que a gente pode fazer para tentar dirimir isso, para tentar diminuir esse problema para ficar só o da exibição. Porque se o problema ele é o da exibição, que está dado que a gente tem muito pouco poder sobre ele. Se ele também é um problema na distribuição, né, no modelo de distribuição, enfim, em toda essa discussão que a gente tem há anos, aí a nossa parte é essa. E a gente não quer ficar só com os filmes da produtora, né? Tem um desejo também de avançar sobre outros filmes que têm pensamentos parecidos com nossos, não só filmes brasileiros também, trazer filmes de fora. Então, um desejo que a gente espera concretizá-lo, que no aniversário de 20 anos da produtora
a gente possa estar falando com entusiasmo também dos 5 anos da distribuidora. Mas é isso, parte desse princípio de que a gente quer tentar modelos alternativos igual a gente tentou com os filmes lá atrás. O que mudou nesses 15 anos na dificuldade de colocar esses filmes no mundo, assim, pra vocês que estão fora do eixo Rio-São Paulo? Sei lá, eu acho muito interessante quando vocês trabalham corpos que não são o padrão que a gente vê. Qual a dificuldade que vocês tinham há 15 anos atrás e quais são as maiores dificuldades agora? Eu acho que são 15 anos que acho que marcam uma mudança muito grande do que se pensa enquanto mercado cinematográfico, de exibição, né? Porque acho que o avanço de novas tecnologias, redes sociais, streamings, acho que é de fato um movimento que se solidificou e surgiu de fato nesses últimos 15 anos. Para a gente particularmente, é curioso porque a gente nasce num cenário em que eu não sei se necessariamente existia um cinema brasileiro completamente otimista pela nossa visão, porque embora talvez naquele momento pudesse estar se construindo já políticas públicas ali nos idos de 2009, mas a gente estava bastante alienado disso enquanto das nossas origens, enquanto onde a gente está, né, morando na periferia de um espaço que enquanto cidade já não é a periferia do mercado, né, mesmo estando próximo de São Paulo, a gente está ali à margem, né, de muitas formas. Então eu acho que nesses 15 anos me parece que existiram altos e baixos, né, a gente pode falar de pontos auge em termos de políticas governamentais e apoios que nos beneficiaram, como arranjos regionais e vários editais, e ao mesmo tempo momentos de muita baixa, como foi a pandemia, o governo Bolsonaro e outras situações que nos colocaram em risco, como várias outras produtoras no Brasil. Então eu acho que essas mudanças de montanha-russa, que foi a relação que a gente tem como cineastas independentes, né, de uma produtora independente, ela foi se costurando e criando um certo tipo de resiliência. Então eu vejo que hoje, 15 anos depois, existe uma maturidade com a leitura, né, das coisas que nos leva a ter várias iniciativas, dentre elas a de criar uma distribuidora, mas pensar também o que a gente significa, o que a gente pode ser. Eu acho que nesse meio também, essa mudança que você comentou, de quem está diante da tela, né, quem são os protagonistas do cinema, o que o cinema brasileiro está querendo ver, está buscando, né, eu acho que de alguma forma isso nos cortou frontalmente porque faz parte da nossa existência, né, da nossa vida, antes mesmo da gente decidir fazer filmes, né, famílias de classe trabalhadora, famílias negras, vários tipos de identidade diversas que simplesmente são a nossa realidade desde que a gente nasceu e que nos nossos filmes eles vão sendo uma extensão disso. Eu acho que talvez existe uma atenção maior nos últimos anos do que existia 15 anos atrás para esse tipo de cinema e de alguma forma existe um encontro, né, da Filmes de Plástico com essa possibilidade, principalmente eu acho por parte do público, de quem está vendo, assim, que eu acho que os nossos filmes, a nossa produtora surgiu e cresceu num momento em que eu acho que existe cada vez mais uma demanda para assistir filmes como que a gente faz. E acho que talvez exista um pouco mais de espaço, ao mesmo tempo que existe também mais resistência de outro lado. Então são 15 anos meio desafiadores, assim, em termos de caminho, né? Que acho que a resposta que eu tenho, assim, um pouco divagando, é que a gente foi meio lapidado por uma história muito complexa, né, de cinema brasileiro, que hoje é até difícil dizer em qual momento exatamente se encontra. Talvez no momento de reconstrução, né, e que está tentando olhar para um futuro diferente, um pouco mais promissor do que pelo menos foram os últimos 5 anos, né. Eu acho que tem essa coisa da experiência que o Gabriel fala ao longo dos anos, mas tem uma coisa também que, pegando os longas, tem isso que cada distribuição de cada longa é um cenário completamente diferente, né, de pensar o que está acontecendo no contexto histórico, político, cultural e tal. E aí é um desafio muito grande, né, de entender esses contextos e lutar contra as coisas que vão contra a distribuição dos filmes, assim, né? Então, acho que cada contexto leva a situações, a gente leva a situações diferentes, né, do jeito de distribuir também. E assim, vocês, cada um assina, né, uma função diferente nos filmes e tal, você é produtor, mas eu já ouvi que todos os filmes passam por todo mundo, né? Então, como é essa questão da unidade? São 4 indivíduos que criam uma unidade, assim, como é esse processo na construção dos filmes, né? É fácil.
Eu acho porque é isso, assim, somos 4 pessoas diferentes e temos personalidades e perspectivas diversas sobre várias coisas e tal. Em alguns pontos da nossa história de vida, assim, as coisas se cruzam entre um e outro, assim, então a gente tem um pouco de bagagem que se assemelha em algum lado, assim, quanto, sei lá, formação de personalidade, assim, um pouco. E na nossa cinefilia também, assim, né, tem alguns interesses, alguns gostos que se assemelham e tal, e que às vezes convergem, de fato, eventualmente num interesse parecido do que, eventualmente, aquilo vai reverberar dentro de um filme. Só que, a partir do momento que uma ideia surge, e ela é colocada na roda para conversa, para discussão, a primeira questão é que ela só anda quando os 4 estão a bordo, efetivamente a bordo, assim. E isso funciona de um jeito muito honestamente, muito orgânico, muito natural, assim. O que funciona costuma chegar para os 4, talvez em potências diferentes, mas vai acompanhando os 4, e o que não funciona do mesmo jeito, assim, e eventualmente ou vai ser reconfigurado, ou vai ser, enfim. Então, eu não sei muito dizer, assim, é como sempre foi, e seria talvez um pouco complicado se a gente tivesse... Claro, a gente discute, a gente eventualmente bate cabeça e enfim, não estou aqui querendo vender uma ideia de que é uma grande e completa simbiose constante, assim, né? Um fala, outro completa, não tem nada disso. Mas eu acho que de algum modo a gente está motivado pelos mesmos, sei lá, pela mesma vontade, assim. E isso de algum jeito faz com que esses pensamentos se encontrem justamente mesmo nas nossas diferenças, assim. E as diferenças, elas também acabam se tornando pontos interessantes de conflito que acabam gerando algo novo, que talvez a completa harmonia não possibilitasse, assim, sabe? Então a gente já teve casos de projetos que em determinado processo de montagem, uma parte de nós estava assim, tá indo para esse caminho, aí um traz uma problematização que o outro não tinha visto, e essa problematização tira alguém do lugar e acaba levando para novas possibilidades e tal. Então, assim, funciona de um jeito de fato muito orgânico, assim. Quase uma receita para funcionar é que a gente tem respeito um pelo outro, assim, pela opinião do outro. Então as opiniões não são descartadas, desconsideradas, assim. Então eu acho que o fato da gente ter liberdade e abertura de poder se comunicar muito abertamente facilita o fato de uma ideia poder ser ouvida, processada, eventualmente seguir adiante ou não, porque eu acho que o respeito estabelece a perspectiva de que todos nós de fato temos um interesse comum, que é o melhor para aquele projeto, assim. E então eu acho que por isso funciona. É curioso que eu sei que isso não funciona para todo mundo, ou em todas as outras configurações de produtoras que existem, por exemplo, no cinema brasileiro, assim. Só que no nosso caso, tradicionalmente é fácil, assim, simplesmente não é um grande processo difícil, assim. A coisa que pra gente eu acho que é mais difícil é quando a gente fica um tempo com dificuldade, sem conseguir estar junto, porque quando a gente está junto, por exemplo, no mesmo ambiente, assim, as coisas começam a seguir caminhos que às vezes enfim, eu acho que é uma questão que é muito verdadeira no filme de plástico, assim, nós 4 juntos formamos uma força maior do que qualquer um de nós, de fato, individualmente, assim, e a gente tem consciência disso e reconhece isso. E eu acho que o fato de todo mundo individualmente reconhecer isso ajuda com que os projetos, de fato, tenham sempre o nosso melhor interesse em comum, assim. Eu acho, estava falando até com uma amiga minha ontem, assim, essa coisa, saber que hoje a gente ia encontrar nós 4 aqui, né? Que eu acho realmente que quando encontro nós 4, tudo faz mais sentido, assim, sabe? Eu acho que tem essa coisa de, no nosso caso, a gente ser muito palhaço, assim, de brincar, fazer muita brincadeira, né? Então, eu acho que... Parece. E aí a gente ri muito, né? São encontros muito legais, assim, claro que, tipo assim, também tem essa coisa do trabalho muito intenso também, de às vezes um almoço virar uma reunião, né? Um almoço
virar uma reunião, assim, mas tem essa coisa de que quando nós 4 estamos juntos, vira uma coisa muito massa, assim, sabe? E pra mim, assim, pelo menos eu falo assim, não, isso faz todo sentido. Relembrar disso, assim, desse sentido que faz, assim. E, por exemplo, estou pensando, né, é só uma viagem que a gente vai encontrar para ver um corte de um trecho de um filme que a gente acabou de filmar. E isso me deixa muito ansioso, num sentido muito bom, assim, de entender que é um momento, vai ter nós 4 conversando sobre cinema, e isso acho que é muito enriquecedor, assim, para nós 4 mesmo, assim, em termos assim, de aprender sobre montagem, aprender sobre cinema, aprender sobre coisas da vida mesmo, sabe? De conversar, porque de repente a gente está conversando sobre o corte do filme, mas de repente a gente está conversando sobre outras coisas que tem a ver com o corte, mas também não tem a ver, sabe? Então essas coisas são muito gostosas de vivenciar, assim, Como é que vocês se sentem tendo completado 15 anos trabalhando juntos, e o que vocês esperam para os próximos 15 anos como produtora, como amigos, trabalhando juntos? Eu acho que é um grande privilégio, assim, né? Porque eu acho que é muito difícil, assim, também encontrar pessoas que realmente possa dar certo por tanto tempo, né? 15 anos não é qualquer coisa, né? Tem muitas bandas, assim, que não duram esse tempo, tem até produtoras que não conseguem sustentar, temos até casos próximos de amigos que já tentaram tantas vezes formar produtoras e quase nunca parecia dar certa configuração, e a gente tá com, vamos dizer, a gente tá com a mesma formação de banda desde que a banda começou, né? E eu acho que isso se dá muito por uma forma de renovar o interesse no projeto, né? Que eu acho que é algo muito natural, porque sempre vão surgindo ideias novas que vão nos empolgando, e assim, a caixa de ideias ela é muito grande. Então, para o futuro, assim, eu fico muito empolgado, porque eu acho que, curiosamente, 15 anos é muito tempo, mas eu acho que para a feitura de filmes, talvez não é tanto tempo assim também. Porque eu acho que, às vezes eu tenho a impressão que a gente agora começou a desvendar como a gente pode fazer filmes de uma forma melhor, assim, viver disso de uma forma melhor, produzir de uma forma mais organizada, que naturalmente acho que para aprender a andar você tem que cair também, né? Então acho que algumas coisas que não foram dando certo em alguns projetos, principalmente de longa-metragem, a gente foi aperfeiçoando. Então isso me deixa com empolgação também de entender que os próximos 15 anos a gente vai fazer filmes de uma forma muito melhor, assim, né? Muito melhor em vários sentidos, assim. Eu acho que talvez os nossos melhores filmes ainda estão por vir, né? E os nossos filmes de uma forma mais organizada estão por vir. Os nossos filmes mais diferentes e estranhos ainda possam estar por vir. Então, eu sou bastante empolgado, assim, com esse futuro da produtora, porque eu sinto que a gente vem vindo num processo de amadurecer a nossa organização enquanto grupo. E a gente tem ótimas ideias, assim, já na caixa, que eu acho que são coisas que me empolgam, sem contar as que ainda vão surgir só nessa viagem aqui, porque as ideias não param de surgir dentro do grupo nunca, né? Acho que tem uma coisa, e ontem para mim foi determinante numa conversa com minha mãe, que a gente não é um negócio. Eu acho que a grande diferença, talvez, da Filme de Plástico é que a gente opera um negócio. A gente opera uma produtora que realiza filmes, que tem funcionários, mas nós não somos um negócio. E eu acho que enquanto existir essa ideia, eu acho que a gente vai prosseguir como amigos, como essa unidade que você bem cita. Ontem minha mãe tem 85 anos, minha mãe não entende nada ou quase nada do universo do cinema, a não sei me apoiar ali, tá perto. Eu almoço com ela todos os dias, ela me perguntou, ela falou, mas como que funciona você, com as coisas da produtora? A produtora te paga em algum momento? Porque eu vejo você trabalhando, e aí eu fui explicar para minha mãe, eu falei, não, mãe, a gente faz as coisas. Ela falou, eu vejo que você faz coisas sérias, você faz outras coisas. Para minha mãe, a cabeça dela, a Filme de Plástico é a união de nós 4 e pronto. Isso para ela, ontem, que eu fui explicar para minha mãe que isso era
que isso tinha dividendos, que que eu recebia dinheiro de Tem vez em imposto, quando, né? que pagava imposto e tal. Muito bom. E ela ficou admirada, assim, porque para ela a feitura de filmes, que ela vê sempre os 4 e vê lá em casa e tal, para ela aquilo era assim, ele tem a produtora dele, mas cada um trabalha no seu emprego, ganha o seu dinheiro, a produtora é quase um clube particular dos 4. Aí eu tive uma dimensão disso, eu falei, caramba, minha mãe, se ela está comigo todo dia, ela ainda tem essa percepção, é porque a gente preservou algo que é muito bonito, a gente preservou um conjunto de ideias operado por 4 pessoas que ainda se respeitam, que se gostam. Isso que o André fala, a gente tem muita ansiedade, às vezes, até de ficar junto, porque a gente sabe que vai render coisa. Então, não ser um negócio e não operar como um negócio, eu acho que é fundamental para que a gente tenha, sei lá, mais 15, 20 anos, aí já tá bom, né? Já vou estar velho, ranheta, aí já tá ótimo, aí não vai ter mais jeito. Mas é um pouco isso, assim. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Valeu. Parabéns pelos 15 anos. Obrigado. Parabéns. Obrigado.